Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Meu Coração é Teu. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Alicia mostra a foto de Pablo para Fernando. Fernando e Ana ficam surpresos, mas mesmo assim, Fernando castiga a filha. Natália confessa a Diego que está apaixonada por ele. Diana diz a Johnny que é um agente secreta devidamente colocado ali para sondar os negócios turvos de Dorival e assim poder ajudar Ana e ele. Johnny diz que ela está correndo um risco enorme. Natália beija Diego e ele se deixa levar. Fernando diz a Nando que ainda demorará um tempo para que ele esqueça Helena, mas não pode se fechar para o mundo, pois o amor não vai bater à sua porta. Edith toca a porta e Fernando rapidamente se corrige, dizendo que para o que disse existem exceções. Nando ri. Fernando pergunta a opinião de Nando sobre Edith. Ana vai ao quarto de Fernando, levar um chá para o amado. Ela me encontra dormindo e decide deixar o chazinho dele ali. Ana cobre Fernando e dá boa noite para o lindão. Fanny escuta música, enquanto Edith fica ao seu lado. Fanny começa a pensar em Lenin. Luz decide dormir ao lado do pai. Os demais filhos de Fernando, os mais novos, crianças, dormem com ele também. Henrique se sente cada vez mais pressionado e estressado por não conseguir trabalhar muito bem, no melhor cargo da empresa. Jennifer acorda e percebe que Nicholas não está no quarto. A mulher se apavora e procura o velho. Nicholas está no quarto de Diego. Diego vê o pai próximo dele. Diego fica passado pelo pai ter conseguido andar. Natália acorda e vê que Nico está ali. Nico pergunta como o filho está, pois soube que ele operará as mãos. Jenny vai até Nicholas e fala que acordou assustada por não tê-lo visto no quarto. Ana acorda e olha a foto de sua mãe. Soledade diz a Beto que ainda que se passem muitos anos, sua culpa por ter abandonado a filha não cessa. Ela ainda confessa que teve que abandoná-la por ser uma assassina. Ana encontra Fernando e todos os filhos dele na cama dele. Ana acorda os bonitões. Ana cai em cima de Fernando e fica a ponto de beijá-lo. As crianças decidem fazer uma guerra de travesseiros. Beto diz a Soledade que ela não teve culpa do que aconteceu. Soledade diz que quebrou o crânio de uma mariachi, que queria fazer mal à sua filha. Beto diz que ela evitou que esse homem sequestrasse a filha dela. Soledade concorda, mas diz que mesmo assim perdeu sua filha para sempre. Ana diz a Alicia que se Fernando conhecesse Pablo e ele causasse uma boa impressão, talvez cancelasse o castigo. Pablo telefona para a Alicia, mas se surpreende quando quem responde é Fernando. A Alicia, ao descobrir que Pablo ligou, suplica a seu pai que permita que ela lhe mande uma mensagem para que ele possa conhecê-lo. Fernando se nega e fala que a filha está de castigo e as ações têm consequências. As crianças tomam café da manhã e Ana os apressa para terminarem logo para irem para a escola. Alex e Gilly se assustam com Edith novamente e a chamam de vampira. Nicholas comenta com Diego que soube que ele bebeu antes do acidente e revela que o álcool não resolve nada. Diego pede perdão e dá razão ao pai. Ele fala que não pensou nele e nem nos outros quando se acidentou. Ana explica a Fernando que conhecer Pablo seria o melhor, assim ele ficaria mais tranquilo. Diego conta a Ana sobre a gravidade do ferimento em suas mãos e que precisará de uma operação. Ana pede perdão a Diego por não ter conseguido se apaixonar por ele. Diego responde que não tem nada a perdoar e ainda fala que ela não teve culpa de nada. Isabela diz à mãe que não conseguiu dormir a noite toda, pois o vizinho do andar de cima ficou perturbando. A nova funcionária chega ao apartamento para trabalhar. Yolanda diz que comprou um uniforme muito colorido para ela usar. Jennifer revela a Fernando que Nicholas propôs dela ficar com Johnny, por ele ser quase de sua idade. Fernando fica surpreso. Jenny diz que Nico disse que não quer arruinar sua vida e nem quer ser uma carga para ela, ainda mais com tudo o que aconteceu. Fernando pede que ela fique tranquila e diz que seu pai ficou deprimido por estar há vários dias no hospital. Jenny diz que Nico queria cancelar o casamento quando soube que não poderia adotar. Fernando diz que falará com o pai. Jenny agradece. Lenin vai atrás de Fanny e pede ajuda dela e de Edith com uns livros. Ele diz que aqueles livros são para suas meninas.
Leon vai em casa. Margarida diz que os gastos da casa estão muito altos e que tem que comprar muita coisa para sua banca. Leon diz que ela sempre esteve muito pendente dele e agora irá ajudá-la. Leon acredita que tudo melhorará para eles. Fanny e Edith acompanham Lenny de ônibus a caminho do local onde estão indo. Yolanda liga para Dorival. Isabela veste uma roupa e pede a opinião da mãe. Yolanda dá a entender que a filha está virando um tribufu. Yolanda tenta seduzir Dorival. Fernando visita o pai. Nico afirma que se sente muito melhor e crê que recebeu uma nova oportunidade e irá aproveitar. Natália e Ana se esbarram. Ana fala que Diego é um ser humano incrível, muito lindo, e pede que Natália não o deixe escapar. Natália promete que não o deixará. Yolanda perturba Dorival e amola o velho com seus péssimos assuntos. Ao mesmo tempo, ela dá sua opinião para roupas de Isabela, que nem estão servindo direito nela, devido à gravidez. Durante o trajeto, um cara dá em cima de Fanny e de Edith. Edith se irrita e parte para cima do infeliz, pedindo para ele se afastar delas, porque senão quebrará o nariz dele. Lenin se aproxima e pergunta se está tudo bem. Leon revela a Beatriz que Henrique e ele trabalharam a noite toda. Linda vai à sala de Henrique e ele a trata com grosseria. Henrique diz que está trabalhando muito. Linda diz que já sabe, mas joga na cara do verme que foi ela quem deu a presidência da empresa para ele. Linda revela que se mudará para Nova York e se casará novamente, com um velho de 80 e tantos anos. Johnny apresenta Edna para Bruno. Bruno a cumprimenta e fica feliz por ela ter vindo. Fanny, Edith e Lenin chegam ao destino, que é um local onde vivem crianças abandonadas, órfãs ou com problemas familiares. As crianças ficam felizes ao verem Lenin. Lenin distribui livros para as crianças. Isabela liga para Fernando e diz que suas roupas já não lhe servem mais e que está engordando demais. Fernando fala que é por causa da gravidez. Isabela debocha e pede que ele compre roupa de grávidas para ela. Fernando diz que depositará uma quantia para ela. Henrique diz a Leon que esteve pensando em algo e pergunta se ele está o espiando, porque todos da empresa estão contra ele. Leon nega que tenha o vigiado. Eles se enfrentam e Henrique teme que Leon está ali de penetra para vigiar seus passos. Sendo assim, Henrique acaba por decidir demitir o Leon. Ana vê que Edna está na mansão. Ela pergunta a Bruno se Fernando já sabe da ideia dele, de trazer Edna para trabalhar ali. Johnny diz que Edna pode trabalhar como cozinheira da família. Bruno pede que Edna prepare 3 pratos diferentes, no menor tempo possível. Ana adverte Edna que as crianças têm paladar e são difíceis de aceitar qualquer pessoa. Edna começa os testes e prepara alguns pratos típicos, diferentes e variados, com o tempo contado. Ana, Bruno e Johnny provam a comida da moça e elogiam. Eles dão suas notas. Os testes terminam e Ana diz a Edna que ela é boa, mas não são eles que terão a última palavra. Lenin conta uma história para as crianças do orfanato. Fanny e Edith admiram o rapaz. Sebastião avisa Alicia que Pablo veio visitá-la. Alicia fica passada. Fernando conhece Pablo e aperta a mão do menino. Ana tenta acalmá-lo. A polícia vai à casa de Fernando à procura dele. Enquanto Fernando fala com os policiais no escritório, Ana decide conhecer Pablo e falar com o moço. Ana apresenta os irmãos gêmeos de Alicia para Pablo. O menino fica um pouco assustado. Alicia diz a Sebastião que não sabe o que vestir e pede ajuda dele. Luz fica ali, na espreita, observando tudo. Os policiais avisam Fernando que as únicas digitais que encontraram na seringa foram as dele e do cardiologista, e que a substância que estava lá era potássio. Eles dizem que ainda estão investigando tudo. Fernando decide ver os vídeos das câmeras de segurança. Bruno leva café para os policiais. Fernando assiste aos vídeos e tenta analisar quem é a pessoa que tentou assassinar seu pai. Fernando não consegue reconhecer Henrique. O doutor fala para Diego que vai ser difícil ele recuperar os movimentos das mãos e que terão que fazer uma operação urgente.
Diego aceita ser operado amanhã mesmo. Diego diz a Natália que custará muito trabalho esquecer Ana, pois errou novamente, e o amor o cegou e o fez agir de maneira equivocada. Natália o entende e eles decidem ficar como amigos. Nando visita o tio. Lenin apresenta Fanny para Maristela. Fanny diz que são colegas da escola. Ela revela que quer ajudar eles ali. Lenin os deixa a sós. Leon revela a Beatriz que Henrique ficou muito incomodado e louco e acabou o demitindo. Leon se estressa e fala que terá que procurar outro trabalho, pois está cheio de contas para pagar. Isabela visita Henrique. Henrique percebe que ela está bastante gorda, na verdade começando a engordar. Isabela pergunta que desastre é aquele no escritório. Alicia queria que Isabela estivesse ali para ajudá-la. A menina segue nervosa para ver o Pablo. Pablo explica para Ana como conheceu Alicia pessoalmente. Ele fala que Alicia pensava que ele era um galã. Pablo dá uma risada terrível e as crianças ficam apavoradas, se questionando o que Alicia viu naquele garoto. A polícia finalmente vai embora da casa de Fernando. Nando fala para o tio que desde que Helena foi embora, se sentiu mais livre. Ele fala que adorava estar com ela, mas nos últimos tempos aconteceram coisas horríveis devido à doença dela. Nando pensa em seguir em frente, agora que Helena está em tratamento na Califórnia. Diego diz que Helena é maravilhosa, mas a relação a longa distância dificilmente dá certo. Alicia desce e vê Pablo. Pablo fica de boca aberta. Fernando pede que as crianças se retirem, pois ele e Ana vão falar com Alicia e Pablo. Alicia e Pablo flertam. Fernando e Ana falam com os jovens e comentam que poderia ter acontecido algo terrível devido a eles terem se conhecido pela internet, sem saber como cada um poderia ser. Fernando critica Pablo por ele ter mentido para Alicia sobre quem era. Em seguida, Fernando proíbe que os dois fiquem juntos.